Um pouquinho tua Bíblia, vamos a Isaías capítulo 28. Isaías é conhecido como profeta messiânico. Nenhum profeta falou tanto do Messias como Isaías. Disse até que da virgem nasceria o Messias. Isaías 28, 14. Decreto da destruição de Jerusalém. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais entre este povo que está em Jerusalém. Porquanto dizeis, fizemos pacto com a morte, e o inferno e o Seol fizemos aliança. Quando passar o flagelo transbordante, não chegará a nós, porque fizemos da mentira o nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Fala de um tempo de calamidade e de inversão de valores. Portanto, assim diz o Senhor Deus. Eis que ponho em Sião como alicerce uma o quê? Pedra. Uma pedra provada. Pedra preciosa de esquina, de firme fundamento. Aquele que crer não se apressará. De que pedra ele está falando, irmãos? De Jesus. E o próprio Jesus fez alusão a esse texto como sendo messiânico. O próprio Jesus. Aonde é que está isso, pastor? Está em Mateus capítulo 21. Passa mais uma vez rapidinho, porque a gente não tem tempo. Lamentável, como diz o Arnaldo. Mateus capítulo 21. Jesus está lá conversando com os sepulcros caiados, com os fariseus, contando a parábola dos lavradores maus. Aí lá no versículo 42, Jesus diz assim, disse-lhe Jesus, nunca lestes nas escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como pedra angular, pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto eu vos digo, que vos será tirado o reino de Deus, e será dado a um povo que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, será despedaçado, mas aquele que sobre quem ela cair, será reduzido a pó. Os principais sacerdotes, os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que era deles que Jesus falava, e procuravam prendê-lo, mas temeram o povo, porquanto este o tinha por profeta. Jesus usa Isaías 28, no capítulo 4, versículo 42, como sendo ele a pedra que os edificadores rejeitaram. Aí, mais um pouquinho, a gente está correndo. Veja Atos capítulo 4. Vamos exercitando o manuseio bíblico. Atos capítulo 4. Versículo 10. Pedro e João no capítulo 3 vão ao templo orando a oração. Tem um coxo lá pedindo esmola e dizendo, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E o coxo levantou e andou. Por causa disso, eles foram levados ao sinédrio, porque a cura que eles fizeram foi no dia de sábado. E não é lícito pela lei curar no dia de sábado. Então eles são quase que julgados porque curaram o coxo. Aí dão uma palavra a ele, Pedro, para fazer a sua defesa. Ele começa a se defender. Aí no meio da sua defesa, no versículo 10, ele apontando para os pretores, ele fala com autoridade no versículo 10, Atos 4, 10. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, nesse nome está aqui, são diante de vós. Ele, Jesus, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta como pedra angular. Pedra de esquina. E a palavra que traduz aqui pedra, qual é a palavra? Petra. Mais uma vez. Pedro fazendo alusão a capítulo 28 de Isaías, como sendo um texto messiânico, falando de Jesus, que diz que é a rocha, que é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. Então a igreja de Jesus nunca foi edificada sobre Pedro. Pedro nunca foi papa da igreja católica, nem de igreja nenhuma. Nenhuma. Pedro nunca foi edificação de igreja nenhuma. Vamos ver o que Pedro diz na sua primeira epístola, no capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Primeira epístola do apóstolo São Pedro, que nunca foi papa, capítulo 2.
para a gente entender Pedro, eu tenho que ler desde o versículo 1. Deixando, pois, toda malícia, todo engano, fingimentos, invejas e toda maledicência, desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, a fim de que por ele crescedes para a salvação, se é que já provastes que o Senhor é bom. E chegando-vos para ele, pedra viva, Petra viva. Pedro chama a Jesus de quem, irmão? Pedra viva, rejeitada, na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também com as pedras vivas. A palavra aqui já não é mais Petra, é Petros. Isso é que é interessante. Sois edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso que a Escritura se diz, ao Pedro fazendo a mesma alusão, eis que ponho em Sião uma principal pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós os que credes é a preciosidade, mas para os descrentes a pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta como a principal da esquina, e como uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, porque tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outrora nem erais povo, e agora sois povo de Deus. Vós que não tinhas alcançado misericórdia, e agora a tendes alcançado. Olha o que Pedro diz. Pedro olha para Jesus e chama Jesus de Petra viva. De modo que Pedro, aqui no lugar desse pedestal, olha para Jesus e diz assim, entendi, Jesus. Eu sou uma pedrinha. E a tua igreja não pode ser edificada sobre uma pedrinha como eu. A tua igreja é edificada sobre uma rocha como tu. Cristo é o alicerce da igreja. Quantos podem dizer glória a Deus por isso, amado? Então não me venha Bento dizer que Pedro foi o primeiro papa e por causa disso a igreja dele é a única da terra a plantar batata. Desculpa a falta de respeito. Fica, portanto, claro que a pedra sobre a qual a igreja está edificada é Cristo, não Pedro. Até porque, volta para Mateus capítulo 16. Segura aí, filho. Segura aí. Seu fundamento é Cristo. Nunca poderia ser Pedro. Mateus 16, 21. Porque o Pedrão disse assim, tu és o Cristo. Valeu, Pedro, não foi carne e sangue, foi meu pai. Tu te recebeu a revelação do alto. Aí parece que a pedrinha, mesmo tendo sido revelado a ele que ele é um cisco, ele se permitiu ensoberbecer. Versículo 21. Desde então começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, que padecesse muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, que fosse morto e que ao terceiro dia ressuscitasse. Aí o mesmo Pedro, tomando a parte, começou a fazer o quê, irmão? A repreendê-lo, dizendo, tenha Deus compaixão de ti, Senhor.